Lançado em 2010 como produção original do canal Sci-Fi, com o lendário produtor e rei dos filmes B, Roger Corman, por trás desse projeto bem maluco, Sharktopus é a personificação máxima de uma das mais premissas absurdas, questionáveis e insanas já concebidas pelo entretenimento. Na época de 2010, por exemplo, produções de baixo orçamento começavam a explorar misturas de criaturas cada vez mais impensáveis para assim atrair a atenção do público. E toda essa ideia, de fundir um ser bizarro como, por exemplo, um tubarão branco com um polvo parecia algo saído diretamente de uma mente de alguém do manicômio. Porém, no entanto, dentro da proposta desse filme, a monstruosidade foi impensável e inclusive levado a sério como motor narrativo principal da trama. E foi exatamente em toda essa premissa bem absurda e até impossível que despertou uma curiosidade quase instantânea no público, pois toda essa fusão era tão conceitual e maluco e até ousado que os espectadores sentiram a necessidade absoluta de ver como aquilo seria executado no cinema, e como resultado se transformou em um certo fenômeno cultural onde tem várias pessoas que gostam dessa criatura gigante. Mas pelo menos na minha opinião, o único ponto que é até genial por trás do roteiro é que, por exemplo, a trama acompanha o projeto financiado pela Marinha dos Estados Unidos e liderado por um doutor que é interpretado com grande cinismo por um ator chamado Eric Roberts. Sim, através de sua empresa de biotecnologia chamada Bluewater, o governo e as empresas privadas se unem ali para criar todo esse predador aquático perfeito. Porém, obviamente, algo que foi projetado para executar missões ou coisas mais obscuras daquele governo do filme sem deixar qualquer tipo de rastro. Contudo, obviamente, de uma forma catastrófica, vai se tornando algo bizarro e perturbador. Pelo menos a tentativa de controlar esse predador biológico, que é o Sharktopus, simplesmente dá completamente errado. Mas seguindo toda essa linha, o design da criatura é um espetáculo bem maluco à parte, porque eles simplesmente fizeram um tubarão branco ali misturado com tentáculos gigantescos incrivelmente fortes e cheio de ganchos afiados, que obviamente é característicos de um polvo. Mas todo esse conceito anatômico é bem extravagante e bem estranho mesmo, e permite uma versatilidade bem maluca sobre esse subgênero de ataques de tubarão, pois essa criatura é capaz de lançar ataques fulminantes. O bicho em si durante o filme tem aquele lado ágeis e também é obviamente uma aberração andando sobre aquele local e perseguindo as vítimas durante esse filme maluco. Mas apesar de todo o orçamento bem modesto e pequeno do filme, a execução e efeitos visuais são geradas por CGI, que pelo menos na minha opinião ficou bem cravado na memória de quem o assistiu, porque é uma imagem bem perturbadora no sentido de ser estranho e bem artificial. E eu acredito que muitas pessoas vão concordar que essa imagem aí é simplesmente o máximo de um computador artificial, nem sei em si como eu descrevo. Mas seguindo tudo isso, cara, a produção ela tem plena consciência de que nesse filme está entregando uma obra de terror altamente exagerado, porque algo interessante e bem óbvio em todos esses filmes malucos aí, como Sharktopus, é que o filme joga o realismo pela janela e aposta todas as fichas em situações bem exageradas e até artificiais. E basicamente não tem lei da física ou da gravidade nesse filme, tem saltos insanos ali, perseguições questionáveis. O filme em si ele desarma qualquer autoconsciência e nos traz todo esse cinismo, onde particularmente eu acredito a loucura dessa proposta da narrativa é uma montanha russa artificial de caos e de libertação total, que obviamente filmes B conseguem proporcionar, porque algo interessante é que esses filmes trash, filmes de terror B, são feitos com o propósito de fazer todas essas tolices, coisas bizarras aí, no sentido de ser escroto e até feio. Mas seguindo tudo isso, o filme também entrega várias cenas exageradas, a sequência de fim das pessoas ali são criadas para maximizar a imprevisibilidade
e o absurdo. E pelo menos tem um lado cômico no fim dos personagens, e isso tudo obviamente é feito com todo esse lado onde o Sharktops emerge das águas do oceano, lançando ali para abocanhar as pessoas. O bicho em si praticamente traz um certo humor, obviamente voluntário, porque a proposta por trás não era fazer um filme de terror perturbadoramente bizarro, mas sim fazer um terror misturado com comédia, toda essa maluquice aí. Bom, mas agora, né, o impacto de todo esse filme, por mais que eles tenham essa premissa absurda e bem ruim, particularmente quem gosta, né, desse tipo de terror mais comédia e que não é para ser levado a sério, mas sim que traz essas premissas bizarras, criaturas genéticas misturadas, elevado a um grau de insanidade e a níveis estratosféricos. Temos também outro filme dessa linha que, por exemplo, é o Sharktops vs Pteracuda. É um filme ali lançado em 2014 e também posteriormente em 2015 foi lançado Sharktops vs Baleia Lobisomem, Baleia Lobo. É um filme bem bizarro, mas em uma análise final, como hoje o escolhido do dia é o Sharktops de 2010, para quem gosta desse tipo de obra e acha todo esse exemplo absurdo e bizarro, tá aí um bom filme que você pode assistir, porque como eu mencionei, por mais que o filme tenha esse lado tosco mesmo, tem várias pessoas que acham incrível essa proposta do absurdo, toda essa mistura de um ser delirantemente bizarro e até perturbador no sentido de comédia. O bicho em si é bem questionável mesmo, e eu particularmente achei a CGI bem básica, bem estranha mesmo, mas como eu disse, eu nem tenho como julgar profundamente, porque a ideia original é transformar todo um roteiro, algo de terror, para esse lado de cômico e bem maluco. Mas então é isso, esse foi um vídeo aqui de um pouco de análise, curiosidades e também levemente um pouco da história sobre todo esse filme aí, que sua qualidade técnica é bem questionável, mas como eu disse, isso tudo faz parte do cinema trash B, terror B e dentre outras coisas desse gênero. Mas então é isso, muito obrigado por ter assistido e tchau!